Olá, olá, olá. E aí, cara, beleza com você? Cara, da série que nós estávamos falando sobre funções da linguagem, hoje a gente continua a falar mais sobre esse assunto. Lembrando que a aula passada era mais uma prévia de todas as funções da linguagem, e hoje a gente vai trabalhar algumas e com algumas questões que caíram em vestibulares. Beleza? Deixa eu apresentar para você agora a minha tela. Vai aí para você. Funções da linguagem, parte 2, cara. A gente vai ver hoje a função fática e a função metalinguística no Enem e outras. Inclusive, vou analisar algumas questões também aí para que você se atente, porque existem algumas pegadinhas. Na aula passada também, a gente viu alguns comandos, ok? Cuidado, cara. Algumas coisas são para desviar a sua atenção. E a gente vai ver isso, ok? Bora lá. Vamos falar da função fática, cara. Mas antes de eu falar da função fática, pensa na situação assim, cara. Tá lá um professor de boa na sala de aula. Digamos que eu tô lá na sala de aula, de boa na lagoa. E de repente, assim, eu vejo um aluno prestando atenção. Eu falo, ô jovem, você está prestando atenção aí, mano? E aí a pessoa volta para, digamos que para a vida real, né? Ela sai de Nárnia e volta para a vida real, né? E aí ela acorda. Às vezes estava pensando naquele cachorro quente ou no pastel que ele ia comer na feira depois. Bom, agora vamos pensar o seguinte, cara. Agora eu te pergunto, qual foi a finalidade da minha fala? Ô jovem, está dormindo? Está me ouvindo? Né? Então, por que eu perguntei isso aí para o aluno, né? Bom, vamos pensar, cara, concorda se foi só para verificar se houve uma comunicação, né? Todo professor acaba fazendo isso para ver se a comunicação está estabelecida, ok? E nisso, cara, muitas vezes a gente usa uma coisa, não só professor, mas você também, que a gente chama de muleta comunicativa, e que eu acabei de fazer uma e você deve ter você não percebeu, mas eu acredito que você vai perceber agora que eu falei. As muletas comunicativas, elas servem para estabelecer uma comunicação, para ver uma retomada desse assunto. Né? Então, por exemplo, vamos falar de um aí, cara. Né? Ok, certo. Tá claro para você, velho? Ou ainda? Você entendeu? De boa? Ou ainda? Tá claro? Então, a intenção realmente de quando alguém faz essa muleta, na verdade é uma questão didática, né, que a gente usa de certa forma, é para quê? Primeiro, para ver se você está ouvindo, para ver se tem uma comunicação estabelecida. E segundo, para reafirmar o que foi dito. Ok? Não é à toa. Apesar de ser um vício de linguagem, para uma aula, isso funciona como uma muleta comunicativa. Beleza, jovem? Mas vamos lá, dei um exemplo aí interessante para você. E vamos falar de função fática. A função fática ocorre para iniciar, prolongar, interromper a comunicação e para verificar se funciona um canal, ou seja, a mensagem recai sobre alguém, sobre um canal. Beleza? Bora lá ver então uma charge do Garfield, ou Garfield, como preferir. Parece que vem chuva. Então, sabe aquela conversa que de vez em quando serve para você puxar assunto, mas você não quer resposta? É só, e aí, beleza? Ou às vezes é só para puxar um assunto, né? Aham, 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 aham.
aí ele vem respondendo desse jeito. E o Garfield, muito interessado nessa conversa, estabeleceu-se uma comunicação aqui, né? Então, mas alguém puxou um assunto que falou, oh, parece que vai chover hoje, mano. Então, isso, na verdade, é a função fática, serve para iniciar uma conversa, ok? E aí o Garfield fala, e dizem que a arte da conversação está morta. Na verdade, está lacônica no caso aqui, né? Ou seja, tem poucas frases. E aí nós temos uma figura de linguagem chamada ironia. Então, as funções da linguagem podem estar acompanhadas, cara, com figuras de linguagem, ok? Então, foi aí para você a função fática. Mas vamos ver isso numa prova da PUC, como que funcionou o rolê. Começar, coçar e comer é só começar. Escrever e escrever também. Na fala, antes de iniciar mesmo numa livre conversação, é necessário quebrar o gelo. Nossa civilização apressada, o bom dia, a boa tarde, como vai? Já não funciona para engatar mais uma conversa, né? Isso o pessoal antigamente, você vê o povo antigamente falando, e aí, beleza? Bom dia, boa tarde, principalmente os povos, o pessoal mais antigo, né? Qualquer assunto servindo, fala-se do tempo ou de futebol. No escrever, também poderia ser assim. E deveria haver para a escrita algo como conversa vadia. Como se divaga até encontrar o assunto para um discurso encadeado. Mas a diferença da língua falada. Nos ensinaram a escrever em lamentável forma mecânica que supõe o texto prévio, mensagem já elaborada. Escrevia-se o que antes se pensava. Agora entendo o contrário. Escrever para pensar, outra forma de conversar. Então aqui tem uma linguagem enfática, mas vamos dar uma olhada no rolê direito. Assim, fomos alfabetizados em obediência a certos rituais. Fomos introduzidos, desde o início, a escrever bonito e certo. Era preciso ter um começo, um desenvolvimento e um fim, né, predeterminados. Isso estragava porque bitolava o começo e o resto, e todo o resto. Tentaremos agora. Quem? Eu e você, leitor. Olha só a conversa. Tem uma figura de linguagem aqui também, tá? Conversando, entender como necessitamos nos reeducar para fazer do escrever um ato inaugural. Não apenas transcrição do que tínhamos em mente, do que já foi pensado ou dito, mas inaugurado do próprio pensar. Espera aí, me diz você. O escrevente escreve antes, o leitor lê depois. Não. Lhe respondo. Não consigo escrever sem pensar em você por perto, espiando o que escrevo. Não me deixe falando sozinho. Pois é, escrever é isso aí. Iniciar uma conversa com interlocutor invisíveis, imprevisíveis, virtuais apenas, sequer imaginados de carne e osso, mas sempre ativamente presentes. Depois é espichar, conversar e os novos interlocutores surgem, entram na roda, puxam um assunto, termina-se, Deus sabe onde, e aí vai, né? E aí tem um texto para você, que é o texto é preciso, né? Escrever é preciso. E aí vem uma conversa para você. Observe a seguinte afirmação feita pelo autor. Em nossa civilização apressada, o bom dia, o boa tarde já funcionam para engatar a conversa.
qualquer assunto servindo de fala do tempo ou de futebol. Ela faz referência à função da linguagem, cujo é quebrar o gelo. Indica a alternativa que explicita essa função. Bom, cara, aqui o enunciado não está pedindo para que você faça o texto todo. Muito pelo contrário. É só o trecho. E o próprio enunciado já te dá a resposta. Ou seja, a função fática, que serve para puxar uma ideia, para ver se a comunicação está funcionando. Beleza? Que é um bom dia, essas coisas é a função fática. Ok? Se isso aparecer para você numa prova, já saca logo de cara. Se existir alguma forma de puxar uma conversa, alguma coisa, é função fática. Tá bom? Vamos dar uma lida nesse texto aqui também, cara, para a gente entrar mais em específico na função metalinguística. Saca só. A amizade entre cronistas é um perigo. Todo papo esbarra em crônica, já que toda crônica é uma espécie de papo. Opa, e aí já tem a questão do ato de escrever. Foi numa conversa com Antônio Prata, meu ex-amigo platônico, não por ser mais amigo, mas por não ser mais platônico, que a bola começou a quicar. Isso dá uma crônica, ele disse, mas nenhum dos dois escreveu por escrúpulos de estar roubando a ideia um do outro. Eu, que tenho menos escrúpulos e menos ideias, resolvi escrever. Palavras percebemos são pessoas. Palavras percebemos são pessoas. Algumas são sozinhas, abracadabra, eureka, bingo. Outras são promíscuas, embora preferiam a palavra gregária. Estão sempre cercadas de muitas outras, que de por. Algumas palavras são casadas, né, pela palavra cauteloso. Por exemplo, tem uma união estável com a palavra você, dificilmente verá o cauteloso andando por aí acompanhado de outra pessoa. Mesmo vale para que sempre com a árvore, perdidamente, coitado, é um advérbio que só adverbia o adjetivo apaixonado. Olha que fofo, cara, gostei disso aí. Cara, vamos falar. Você está vendo que tem um texto explicando sobre o texto, como escrever um texto, né? E lá ele fala sobre a questão do ato da crônica, né? Muito interessante isso aí, cara. Então, observe que o escritor se vale da língua portuguesa para fazer uma análise sobre como escrever uma crônica, cara. Sacou o rolê? Então, ele se vale da língua portuguesa para falar como se escreve uma crônica. Ok? Então, vamos lá para a função da linguagem. Função metalinguística ocorre quando a linguagem utilizada na transmissão da mensagem coincide com o tema abordado por essa mesma mensagem. É o caso, por exemplo, de dicionários e livros de gramática. Então, é alguma coisa que se utiliza da linguagem para falar dela mesma. Vamos dar um exemplo nisso aqui. Grande Evanildo Bechara. Não, perdão. Lima. É o Costa Lima. Que é o cara, eu achei que era o Evanildo Bechara, desculpa. É um cara da gramática que eu também gosto, mas não é. Texto 1. Fundamentam-se da regra da gramática normativa nas obras dos grandes escritores, em cuja linguagem as classes ilustradas põem o seu ideal de perfeição, porque nela que se espelha o uso idiomático, estabilizou-se e consagrou-se. Cara, então a gente pensa que a função da linguagem metalinguística simplesmente serve para explicar alguma coisa, como um dicionário, um livro didático ou algo do gênero. Ok? Vamos lá para um exemplo 2. E aqui está o problema, cara. Aqui está onde te vai confundir. Porque você tem um texto do Fernando Pessoa,
e aí você já vai associar Fernando Pessoa, linguagem poética, e aí você vai cair na besteira. Saca só e dá uma leitura bem atenta no rolê para que você não se confunda. Gosto de dizer, direi melhor, gosto de palavra. As palavras são para mim corpos tocáveis, sereias visíveis, sensualidades incorporadas. Talvez porque a sensualidade real não tem em mim interesse de nenhuma espécie, nem sequer mental ou de sonho. Transmudou-se-me, nossa, desejo para aquilo em que mim cria ritos verbais ou escuta dos outros. Está falando da linguagem, saca só. Estremeço, se dizem bem, tal página de Fialho, tal página de Chateaubriand, fazem formigar toda a minha vida em todas as veias, fazem-me raivar tremulantemente quieto de um prazer inatingível que estou tendo. Tal página é até de Vieira, sua fria perfeição de engenharia sinestática, desculpa, me faz tremer com um ramo ao vento em um delírio passivo de comovida. Vamos dar uma sacada? A linguagem cumpre diferentes funções no processo de comunicação. A função que predomina no texto 1 e no texto 2, ou seja, a linguagem explica a linguagem, né? Algo que se explica por ele mesmo. Vamos ver? Tem aqui as várias funções, eu já vou direto para a correta para que você saque. Na B, coloca o foco no com o que. Com o que está sendo explicado, né? Se constrói a mensagem, sendo um código utilizado o seu próprio objeto. Ou seja, usa o texto para explicar alguma coisa. Ok? Ou para explicar a própria linguagem, que é o caso dos dois. Beleza? Então, isso é função fática. Vamos analisar por que não é as outras, cara. O como, dentro das funções da linguagem, ela tem a função poética, ok? Que a gente vai entrar em mais detalhes depois. Depois, a C, ela exprime a função emotiva ou expressiva, que fala, lembra de si mesmo, né? Focaliza o quem, produz a mensagem mostrando o seu posicionamento e as suas impressões pessoais, que é a função emotiva, que geralmente é os verbos em primeira pessoa. Você que assistiu a primeira parte desse rolê, você já consegue sacar e sentir a diferença. Beleza? Por que não pode ser a C? Porque ela tem a função de para quem, né? Que é a função de convencer alguém. Ou seja, focaliza quem produz a mensagem mostrando o seu posicionamento e suas impressões pessoais. Opa! Focaliza o eu, né? As impressões pessoais, e aí função emotiva ou função expressiva. A D, orienta-se no para quem, que é a função de convencer, ok? Se dirige à mensagem estimulando a mudança do seu comportamento. Linguagem apelativa ou conativa, que a gente vai entrar em detalhes depois também. Enfatiza sobre o que, ok? Que é a função referencial. Versa a mensagem apresentada com palavras precisas e objetivas. Ok? Foco, então pensa, cara, poética como a função a função metalinguística, A função metalinguística tem função de mostrar com o que, beleza? Com o que vai ser explicado, com o que se constrói a mensagem, beleza? E além disso, a função apelativa tem a função de orientar para quem se dirige essa mensagem. Geralmente, mostrando ali a mensagem, estimulando a mudança do seu comportamento.
Enfatiza sobre o que é mensagem referencial. Pegou esse rolê aí, você já saca e já consegue distinguir uma da outra. Preste atenção, leia sempre com atenção o texto. Faça algumas anotações, como eu fiz aqui. Beleza? Você vai nos textos, pelo enunciado, lê primeiro as questões, como eu já disse na aula passada, para que você possa já ir encontrando pelo texto e não ficar perdendo tempo. O tempo urge, jovem. Então, não perca tempo na hora de fazer a prova. Ok? Então, para a próxima aula, nós já veremos esse rolê aí. Deixa eu fechar aqui. Sobre função emotiva, função expressiva, né? Função referencial ou denotativa e função poética. Não esquece, jovem, que todo leitor é um bom escritor. E é necessário que você interprete e compreenda o texto para que você possa produzir legal. Leia, pesquise, se informe. Tem uma bomba de informações acontecendo nesse período. Beleza, meu querido? Fica meu abraço aí para você e até mais. Foi o mais explicativo possível para não se delongar muito, ok? Até mais. Tchau, tchau.